Os amados já Pai do Senhor, amém? Amém. Queridos, quem tem Bíblia, Marcos capítulo 5, versículo 1, 4 da palavra do Senhor. Louvar a Deus a oportunidade. Faz um ano que eu passei aqui, né? Mais ou menos isso. Mas Deus é fiel, né? Pastor Reinaldo, esposa, Admilson, esposa, alguns obreiros que a gente conhece, que Deus abençoe, pastor Leandro. Uma palavra de Deus. Hoje foi muito corrido o dia hoje. Visita lá em casa, pregadores foram pregar numa igreja lá perto de casa, estavam recepcionando, só, mas eu vou ter que dar um pulo lá na casa do vizinho. E Deus falou comigo. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu sei que eu estou falando. Tem dia que a gente vem para a igreja arrebentada. Não é o meu caso, mas eu falo de muitos que estão aí. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Aleluia. Mas você vai entender o porquê que Deus mandou falar isso. E Deus tem uma bênção para vocês. Aleluia. Diz o título: Endemoniado Gadareno. Chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, Jesus, saiu ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo ou dominá-lo. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Preste atenção aqui o que Deus quer falar conosco essa noite. Louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia é interessante, né? O que vão tirar de um texto desse para nós nos dias de hoje? Irmãos, eu quero aqui, dentro do texto que a gente leu, tirar algumas lições na vida daquele homem que estava possesso por demônios. Quem conhece a Bíblia sabe, Jesus estava com uma grande multidão, passa ao outro lado para pregar somente para um homem. Uma pessoa que estava possesso por demônios. Obrigado, Deus abençoe. A Bíblia diz que quando chegou lá, a palavra de Deus diz que encontrou com esse homem estava possesso. Quando Jesus perguntou a esse homem a entidade, os demônios que estavam, falavam que eram legiões. Diz alguns teólogos que uma legião são 6.000 demônios. Então, para você ver como o cara estava carregado. Mas dentro desse contexto, eu tiro algumas lições na vida desse homem que servem para nós hoje. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus chega àquela terra, e aquele homem que era possesso, que não tinha o que segurar, que o segurava, a Bíblia diz que ele tomou uma decisão. A Bíblia diz no capítulo 5 e 6 que fala assim, que quando ele viu a Jesus de longe, a primeira coisa que esse homem fez, não ele, a entidade que estava nele, foi adorar Jesus. Ou seja, o demônio que estava na vida deste homem reconheceu que Jesus era Deus e tinha todo o poder e era soberano. Aleluia. Uma lição que, dentro desse texto, que nós devemos entender e compreender, que Jesus é soberano. Que nós temos que reconhecer que o poder, a honra e a glória pertencem a Ele. Tudo é para Ele, tudo é dele. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer eu sou, eu faço, é que nós não fizemos nada. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Nicodemos pegou, foi de madrugada, um dos principais da sinagoga, falar com Jesus, e ele falou, olha, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse contigo. Então ele reconheceu que Jesus era Deus. E como é que nós estamos hoje, irmão? Será que nós conseguimos reconhecer, entender, compreender que tudo é Ele? Tudo é para Ele, irmão? Tantos pregadores, tanta gente que faz, acha que faz, não fizemos nada. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Tudo é pela misericórdia, tudo é pela graça dele. Jesus chega para o discípulo e pergunta, vem, quem diz que sou eu? Um diz que tu é profeta, um diz que tu é isso, diz que é aquilo, mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fala, tu és o Cristo. Ele reconheceu a soberania de Deus. Se nós estamos aqui pela misericórdia, pela bondade, tudo é pela bondade. Aquela mulher de fluxo de sangue, todo mundo conhece, 25 anos, ela chegou e ela ouviu falar do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ela chegou e disse, olha, se somente eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. O que ela entendeu? Soberania, ele tinha poder para curar. O teu Deus, o meu Deus, tem poder para fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que ele é ontem, hoje, eternamente, ele não mudou. Ele ainda continua o mesmo. Quando o centurião
chegou para Jesus e disse que o seu servo estava curado. Jesus, eu vou na tua casa. Não, não precisa. Basta só uma palavra. Ele entendeu, compreendeu que se o Senhor falasse uma palavra, seria o suficiente. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, e passarão os céus e a terra, as minhas palavras não lhe passam. O que Deus fala, ele cumpre. O que Deus ele fala, ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor, para cumprir. O que nós temos que cuidar hoje, o dia de hoje, eu dou um conselho para muito pregador, para aquele que está pregando, para aquele que está fazendo algo para o Senhor. Tudo é Ele. Se haver batismo do Espírito Santo dentro da casa de Deus, Ele batizou. A revelação é dele. A língua estranha que nós falamos é dele, nada nosso. Louvado seja o nome do Senhor. É um perigo. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Né? Um dia eu fui pregar numa igreja, numa sede. Havia mais dois irmãos que era cantor. Eu tive uma experiência muito grande com Deus. E eu disse no caminho assim, aí, vocês estão crentes hoje? Olharam um para o outro e eu digo, que tá feio o negócio. E eu falei no carro assim, eu estou tão cansado que eu trabalhava à noite, depois do culto eu tenho que trabalhar. Eu disse, eu estou tão cansado que eu estou indo para esse culto pela misericórdia. Eu falei assim no carro, pela misericórdia de Deus. Eu não tenho nem força para falar, tão cansado que eu estou. Mas eu estou indo na força do Senhor. E eu falei assim, tá? E se o Senhor pode sondar o meu coração para ver o que eu estou falando é verdade. Ele pode sondar o meu coração. Chego no culto, já chegou um pouco atrasado. A irmã Inês, hoje até faz parte do seu ministério, é de outro ministério, estava louvando. Eu estava do joelho dobrado, ela vinha em profecia, coloca a mão na minha cabeça e falou assim, homem, quando tu vieste naquele carro, e tu falaste que vieste na minha força, e tu falou, pode sondar o meu coração para ver se é verdade o que eu estou falando, eu sondei e vi que é verdade. Soberania de Deus. Vou eu te usar para mostrar que eu sou Deus. Tudo é pela misericórdia dele. Louvado seja o nome do Senhor. Reconhecer que é Deus. Estava pregando na igrejinha bem pequenininha. Meu Deus, daqui para cá. Pastora, dirigindo o culto, deu para mim e falou assim, não, Jonas da Velha Grande, pensei, ai. Disse, por quê, irmão? Olha só. Na minha frente da minha casa tinha um orelhão, muitos anos atrás, Deus falou que eu ia me comunicar com muita gente. No muro da minha casa colocaram o orelhão. Tu lembra dessa época? E eu comecei a conversar com muita gente ali. Aí ela disse, eu não me lembro disso, que falou assim, há 15 anos atrás eu liguei para o senhor atendeu o telefone, orou por mim e falou assim, o homem disse que tu tem 6 meses de vida, eu não lembro disso, porque tu está com câncer, mas Deus te acrescenta mais anos. E ela foi curada para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Quem curou foi Jesus. Aleluia. Você é só um instrumento para que Deus venha te usar para o nome dele ser glorificado. Entenda e compreenda que é tudo pela misericórdia do Senhor. Cuida em tirar a glória. Eu faço, não. Quem faz é o Senhor. Reconhece Deus. Irmão, cuida com tapinha nas costas, porque tu foi, tu é profeta. Não deixa subir o coração. Entenda e compreenda que é tudo ele no teu coração, honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome. Deus, irmão, ele é soberano em tudo. Ele tem poder para fazer todas as coisas. A minha vizinha morava há 40 anos, só mais na frente da minha casa. E um dia conversando com a minha esposa, Edmilson, estava ali vendo as suculentas. Eu disse assim, vai lá fora. Eu olhei para ela e falei assim, vou te falar uma coisa. Agora ela está em outra igreja, orei muito para essa mulher para que ela se convertesse. E quando eu cheguei lá, eu disse, tu vai vender a casa? Ela disse, o quê? O Espírito Santo está mandando dizer que tu vai vender a casa. Passou-se um tempo, uns 3 meses, veio ali em casa e falou, irmão Jonas, faz um favor para mim, disse, o quê? Ora por mim. Eu digo, começou a orar por mim. E o senhor? Aí o senhor falou, sabe o que é, filho? É que ela vendeu a casa, está fazendo um negócio para vender a casa e ela está com medo. E ela está querendo saber se eu estou nesse negócio. Eu falei, senhor, vem cá, tu está querendo saber que... Eu não sabia de nada. Deus está mandando dizer para ti que ele falou para ti que ia abrir a porta, ia vender o negócio, ia vender a casa, e tu está fazendo agora a negociação e tu está preocupado se é ou não é de Deus. Se Deus falou, ele vai cumprir. Aleluia. E assim Deus fez para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus, ele é soberano. Aleluia. Ele tem poder para fazer o que você necessita e precisa sendo da vontade dele. Aí a Bíblia diz que esse homem, ele morava no sepulcro. A segunda lição que nós devemos trazer para nós, o que, irmão? Que ele estava no lugar que não tinha estado. Aí tu quer ser pregador, tu quer levar o nome do Senhor, só quer estar em púlpito, não, irmão. Porque tem gente que quer ser pregador, quando pega estranho aqui, o cara pula, berra, fala um monte de coisa. Mas, irmão, Deus não está procurando esse tipo de gente, não. Que só quer saber de púlpito. O campo, a Bíblia diz que é lá fora, é o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus, a Bíblia diz que naqueles dias antes do Senhor, apareceu um homem chamado João Batista. E João Batista pregava onde? Deserto. A palavra de Deus diz que
que quando o Senhor chegou lá numa cidade, ele foi falar com uma mulher que estava sentada, ele estava sentado e uma mulher veio pegar água no poço, e ele evangelizou a sunamita, uma prostituta. E essa mulher, louvado seja o nome do Senhor, foi até a cidade e já se tornou uma missionária e trazou muita gente que creu no Senhor. Nós temos que parar com esse negócio de estar que eu prego, eu fui, para com isso, irmão. Aproveita a oportunidade, aonde Deus te colocar, para que você possa pregar o Evangelho, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Felipe estava na cidade, ele falou, Felipe, vai lá para o deserto. Foi lá no deserto onde ninguém viu que ele foi usado por nome do Senhor ser glorificado. Tem muita gente hoje querendo estátua, eu prego ali, eu faço aqui, fotinho, para com isso, irmão. Deus está procurando pessoas que vão atrás de almas, louvado seja o nome do Senhor. Que não importa o lugar, porque tem muito pregador, quando a igreja está cheia, ele quer pregar. Quando é para 2, 3, vem cá, que evangelho é esse? Que pregador é esse, irmão? Você não, às vezes, uma palavra que tu fala, que nem Jesus falou com aquela sunamita se tornou uma grande missionária. Às vezes, uma pessoa que você evangeliza, só Deus sabe que ela vai ser lá na frente por nome dele ser glorificado. A palavra de Deus diz que quando Jesus muitas vezes ensinava junto ao mar, lugares que não eram públicos, lugares desertos. E parece que tem gente que quer aparecer. João Batista, quando chegaram, está melhor do que tu. Aonde ele vai, o povo vai atrás. Está fazendo mais do que tu. João falou assim, convém que eu diminua ele. Aleluia. Glória. Aonde Deus te mandar, faça a obra do Senhor. Aleluia. Tem muita gente que ganha muito mais alma que nós que pregamos aqui. Verdade. Você não sabe, mas Deus sabe o que você está fazendo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu deixei de ser religioso há muito tempo, sabia? Fiz um curso de capelania, o pessoal de fora. A minha visão mudou em muito. Eu gosto de fazer, gosto de estar no público, mas eu não perco a oportunidade. Eu não sei evangelizar, irmão. Se tu me der esse folhetinho, eu não sei falar nada. Agora, se Deus mandar falar, eu estou lá. Estava na minha casa, sentado falando com uma irmã, coloquei ali na frente de casa, foi um micro-ondas que estava queimado, porque eu sabia que o pessoal passa na minha rua para pegar droga na Edith, e eles pegam e vendem aquelas coisas ali, eu deixo ali. Aí o rapaz passou com uma moça, essa jovem, eu vi ela passar como se do outro, cheia da droga, uma vez para cima da minha rua, berrando. Nunca mais vi essa menina. Eu estava na frente de casa falando com uma irmã, ela desceu com o rapaz, ei, o senhor vai fazer o que com isso aqui escrito? Eu deixei aqui, se você quiser levar para vender, faz o que quer, mas eu quero que suma daqui. E eu olhei para a menina, eu disse, vem cá minha filha. Pois não, como é que é o teu nome? Fulano. Ela disse assim, olhei para ela e falei assim, ei, por que tu saiu da casa de Deus? Ela, o quê? Por que você saiu da casa de Deus? Porque Deus quer ouvir o teu louvor. Ela abaixou a cabeça. Aí o Senhor falou comigo, eu disse, ei, te magoaram, cuida com as tuas palavras. Tem muita gente magoada por causa de uma palavra dentro da própria casa do Pai. Eu falei assim, com todos os teus defeitos, eu ainda vejo dentro da tua vida, eu vejo alguém orando por ti, essa é minha mãe orando por mim. Aleluia. O Noia do lado falou assim, eu olho para essa moça, eu falo que ela tem algo diferente, claro que ele entende que é o Espírito Santo. Aleluia. Deus ainda tem algo na vida dela. Aí eu falei assim, posso? Aí minha esposa falou, eu posso fazer uma coisa, filha? O quê? Ela tem para ser minha filha, tu me dá um abraço? Ela me abraçou, sabe aquela coisa assim? Quando a pessoa precisa, ela me curou. Ela me deu um abraço assim, meu Deus. Não vi mais ela subir o morro, outro dia passamos de Uber, eu vi ela bem vestidinha, eu digo, Deus sabe o que um abraço pode fazer direcionado para o Espírito Santo. Aí queremos ser tanta coisa, queremos ter destaquezinho, cartazinho, para com isso, irmão. Para. A hora que Deus passar isso tudo no fogo, tem coisa que é palha. O que você faz para Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Indiferente que eu fui, deixei de ir, que eu fui para lá. Não, isso é promessa de Deus. Aí domingo estava ali na Suculento, o rapaz para na frente do portão e diz, bom dia, bom dia. Senhor, eu não quero dinheiro, ele falou. Eu só quero, se o senhor me permitir algo para fazer um trabalho, o senhor me dá um prato de comida? Eu digo, espera um pouquinho. Fui lá, fiz 2 sanduíches para o rapaz, um cofão de café. Eu cheguei e falei assim, como é que é o teu nome para eles? 9 horas da manhã. Meu nome é Isaac. Eu falei, tu me quebra, né? Aí tu me quebra, né, Isaac? O que ele está fazendo fora da igreja? Ele regalou os olhos, estou mentindo? Não. Começou a contar a história para mim. Se Jonas, eu era empresário, tinha 2 mercados, né, de fora, do outro estado. Rapaz, aí quando ele falou aquilo, me quebrou. Eu era um cara de monte, eu vivia no monte, cara. Digo, temos que se cuidar, né? Porque estamos no monte que o diabo dá rasteira. E ele começou a conversar comigo a mesma coisa. Eu entendi que ele se machucou com algumas pessoas
E ele se entristeceu ao modo de querer, não querer mais saber da igreja. Eu falei, rapaz, não, é que não tem, para mim não tem mais volta. Tem sim. Eu falei para ele, a única coisa que a Bíblia diz é blasfemar contra o Espírito Santo, coisa que tu não fez. Tu pode ter entristecido, não quer saber se tu matou, roubou, deixou de fazer. Mas ainda é uma experiência, Jesus ainda te ama, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele falou para mim assim, ô irmão Jonas, obrigado pela palavra, eu estava precisando dessa palavra. Se volta, tem uma família te esperando. Se você precisar de um centro de reabilitação, vá. Mas faça a obra de Deus. Deus tem algo ainda a fazer através da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Preciso aparecer ou você dizer o que eu fiz, deixei de fazer. O Senhor sabe todas as coisas. Aleluia! Não precisa dizer que tu foi, querido. Quando Deus quer te exaltar, Ele vai te exaltar. Não precisa dizer que eu sou profeta, que eu sou isso, aquilo. Ah, não, eu nunca falei que eu sou profeta. Deus usa quando Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a gente vê tantas pessoas que do título que ainda apareceram, né? Como é bom quando a gente não aparece. Mas Jesus, louvado seja o nome do Senhor, no tempo certo Ele vai te exaltar para o nome dEle ser glorificado. Aleluia! Eu vejo igreja, irmão. Às vezes na minha, tinha um pastor, não estou falando mal do meu pastor. Tem pessoas que quando chega alguém de fora, eu conheço o fulano, eu conheço o ciclano, que é o cara que é meu amigo, só de olho de misericórdia, né? Porque é um distrital, porque é um que não sei o quê. Aí eu imagino esse pessoal que é distrital, já passou pela minha casa, foram amigos meus que Deus exaltou. Aí eu sempre disse para o irmão Simão, eu nunca gostei desse negócio de eu sou, eu faço, eu vou, não gosto disso. Eu prefiro ser o que eu sou. E a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus dá honra. Aí os caras olham para mim e falam assim, irmão Jonas, como de Deus, amigo meu, não precisa. Aí os caras ficam mordendo, porque eles querem glória e Deus dá para a gente. Porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe que se Deus falar contigo, ou te elogiar, tu não vai ficar bobinho. Ele conhece o teu coração, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas continue fazendo a obra do Senhor, irmão. Aquilo que Deus colocou no coração. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber o que você está fazendo, mas Deus sabe o que você está fazendo. Naquele dia vai ter muita surpresa. Muita gente que acha que é, mas não é nada. E aquele que acha que não tem nada, tem muito a receber para o nome dele ser glorificado. Fica na humildade. Fique na humildade. Deus sabe e conhece todas as coisas. Aí a Bíblia diz assim, ó. A outra lição que eu aprendo aqui. Pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões de cadeia, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia detê-lo ou prendê-lo. Quer dizer, não tinha o que segurava aquele camarada. A legião que estava na vida daquele homem, não tinha o que segurar. Não tinha obstáculo que segurava aquele homem. Aí eu entendo uma lição aqui também, outra lição que eu tive, que nós como crente, tá? Nós temos que superar os obstáculos, as provações da luta. Todo mundo vai ter prova aqui. Todo mundo está na luta. Mas como aquele homem tinha cheio de demônio e não tinha o que segurava, você e eu temos o Espírito Santo, que não vai deixar nós parados, que vai abrir o caminho para nós passar e o nome do Senhor ser glorificado. Ah, meu João, a situação está difícil. Sim, mas Deus é contigo. Aleluia. A palavra de Deus diz que a porta dos infernos não vai prevalecer contra mim, contra você. Vamos passar prova, luta, irmão. Se alguém só está jogando chave de carro, mentira. Servir a Jesus é luta, provação, louvado seja o nome do Senhor. Mas vale a pena. Aleluia. Se alguém está falando para você, Deus dá sim, Deus dá carro, dá casa, dá o que Ele quer. Mas o importante de tudo é a salvação, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não deixe que a provação, que a luta venha fazer você parar. Ai, irmão Jonas, tu não sabe o que estou passando. Eu sei o que eu passo. Quantas vezes eu disse não dá mais? Disse, não, mais um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela podia ter parado por causa da multidão e não parou. Ela conseguiu superar. Bartimeu também. A multidão mandava calar a boca. E quanto mais calava, mais ele abria a boca. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher cananeia, quando viu Jesus, estava gritando para o Senhor parar. Os discípulos do Senhor, despede essa mulher. Os caras que deviam levar ela para Jesus, mandando ela calar a boca. E que o Senhor pegasse e tirasse ela de perto deles. Mas ela perseverou e chegou perto do Senhor, ganhou a vitória. Ela superou os obstáculos, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher pecadora estava fugindo do pé do Senhor. Aí alguém falou assim, se ele soubesse quem é essa mulher, só que o senhor sabe quem era. Aí tem gente na igreja que fica bicudinho qualquer coisa. Um fala mal de ti, um bichinho lá. Para com isso. Fofoquinha, bibibi. Para. Aí diz que são crente. Qualquer coisinha já querem pegar e já rodar baiano, como diz aí fora. Olha, irmão. O que
Que é isso? Você tem que superar. Eu passei uma prova com um pastor, não vou dizer o nome dele. O cara me deixou 9 meses sentado, 9 meses sem eu falar nada, sem eu fazer nada. Deus usou minha irmã batendo nas costas, falando assim, ó, tem alguém batendo nas tuas costas, esse teu amigo, né? Fui descobrir, ele é meu amigo, me abraçava na minha casa, contava tudo que acontecia na igreja. E eu sabendo, eu tinha que engolir. 9 meses me deixou de banco, sem eu fazer nada. Não me dá uma oportunidade. Eu sou crente, tá? Eu não estou na igreja por causa de oportunidade. Se for por isso, eu prego todo dia. Aí tem muita gente, se o pastor dá um toçãozinho, fica indo bem. Para com isso. Para. Tá aí, ó. Quer pregar, tá cheio de gente para pregar. E o irmão, como falou agora, aí fica um bicudinho de qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa que falem para você ou dizem alguma coisa, tu vai orar, meu irmão. Vai buscar Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aprenda a passar os obstáculos. O Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que Paulo passou. Perseguição, luta, calúnia, os próprios discípulos contra ele, que não entendiam o que Deus tinha na vida dele, é ver dentro do ministério. Tem pessoas que Deus tem algo para fazer e o pessoal não está entendendo, louvado seja o nome do Senhor. E fica bicudo por qualquer coisa, irmão. Para. São coisas que nós devemos superar. A palavra de Deus diz que certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor está Glória a Deus, conosco. aleluia, aleluia. Tem coisa que você vai resolver, meu irmão, só na oração. Não Glória a adianta. Deus. Tem situações que é só oração. E pior que quando demora para oração, muita gente está sem força. Ela já notou isso? Por isso que crente sempre tem que ter uma vida de oração. Por quê? Depósito. Porque vai ter dias que você não vai poder orar, você não vai ter força, louvado seja o nome do Senhor. Sempre depositar. Nem um pouquinho que tu ora. Tem gente que só ora quando prega. O cara se arrebenta de orar. Não, irmão, tem momentos eu vejo por mim. Tem vezes que Deus, eu tenho 250 livros lá em casa. Tem dia que eu não consigo ler. Tem dia que eu quase devoro tanto que eu leio. Aí tem dia que não, vai só por oração. Porque a gente começa a sair direto, não tem condições de estar orando, como a gente deveria orar. A gente, para superar o obstáculo, a gente tem que ter oração. Irmão. Eu me lembro que eu passei uma situação, uma luta tão grande, Wilson, mas uma luta, eu digo, eu vou morrer, essa aí eu vou morrer. Só que eu aprendi uma coisa. Quando você estiver passando uma luta, a maior preocupação minha, quando eu estou passando uma aprovação, é saber que a aprovação é de Deus ou não é. Porque tem coisa que a gente arranja com a mão. Deus não fez, você que foi lá e eu que fui lá e peguei com a mão. Eu digo, Senhor, essa luta é do Senhor ou não é? Eu orando a Deus. Eu estava falando com Deus, eu estava tão fraco que não consigo orar. O Espírito Santo vai orar e jejuar. Que bom, não consigo nem andar, tem que orar e jejuar. Tá bom? Peguei, fui orar e jejuar. E o Senhor falou, vai para a academia. Eu estou fazendo academia por causa das pernas, cirurgia. E fui para a academia, digo, o Senhor fala comigo. Eu quero saber se essa situação que eu estou passando é minha, eu gerei, ou é o Senhor e eu estou na tua vontade. Falei assim para Deus. Estava em jejum 3 horas da tarde e saí da academia. Quando estava saindo da academia, uma senhora estava na rua, ela regalou o branco do olho assim, ó, e falou assim, profeta do diabo, tu não morreu, seu endemoniado? Tu não morreu ainda? Eu digo, glória a Deus, estou na vontade de Deus. Porque se o meu jejum inquietou o diabo, é porque eu estou na vontade de Deus. Quando eu vi o diabo se manifestar nela aqui, ficou doidinho, eu digo, não, eu estou na vontade de Deus, me incomodei até o cão. Tá vendo? Deus, ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Superar obstáculo. Sabe qual é o maior obstáculo dentro das igrejas hoje? Nem a oração. É uma coisa chamada falta de fé. Desculpa eu ser sincero com você, eu saio direto por isso que eu estou falando. O povo não acredita mais em nada. A coisa está feia na foto. Irmão, a coisa está difícil. Eu olho, eu digo, Senhor, onde é que tu me coloca? Misericórdia, cada lugar que o Senhor me coloca. Eu fui pregar numa igreja, amigo meu, uma igreja muito grande. E eu cheguei lá, fui pregar e eu falei assim, irmãos, quem não é batizado com o Espírito Santo? 10 pessoas levantaram a mão. Aí eu falei assim, no final, eu vou chamar vocês, se vocês crerem, Jesus vai bater. O meu Deus não mudou. E não muda, ele ainda batiza quando quer. Quando eu fui chamar os irmãos, entre eles levantou uma menina de 12 anos a mão. E o resto do pessoal, quando eu fui chamar no final do culto, vem cá, eu quero orar por você. Só ela levantou a mão, os 9 ficaram. Aí eu não sei se fui eu mirei, no espírito irei, mas não pequei. Eu falei o seguinte, vocês ficam tudo sentados aí, os 9. Vocês estão tudo muito incrédulos. Falei na cara, desculpa. Vocês são crentes que estão velhos dentro da igreja, não creem mais nada. Fica tudo sentado. Meu Jesus vai batizar ela com o Espírito Santo para mostrar que ele é Deus e não mudou. Pensei, falei demais, agora. Chamei ela para frente. Mas eu creio, isso é quando Deus fala. Pela misericórdia, quando eu fui colocar a mão na cabeça, Jesus batizou o menino com o Espírito Santo. Aleluia. O povo obreiro chegou assim, é Deus na tua vida, porque antes de tu chegar, estava dando discipulado para ela.
E eu falei do Espírito Santo de Deus, que Deus queria dar dons para ela, ela creu e Jesus batizou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós deixamos de receber bênção porque não cremos mais. Louvado seja o nome do Senhor. Chega num culto desses, Deus usa dessa forma diferente, para falar, para profetizar, e o povo não crê mais, irmão. Misericórdia do Senhor Jesus, o que é isso? Deixamos de receber a bênção porque não cremos. O inimigo já tem tentado e tem conseguido roubar. E muitas vezes, quando é Deus falando, a pessoa diz que é Deus. Quando é o diabo, diz que não. É assim, ó. Falei isso na minha igreja todo dia. Nem todo mundo que diz assim do Senhor aqui nessa igreja é Deus. Todo mundo olhou com o rabo do olho assim, ó. E aconteceu. Logo, logo estourou a bomba. Nem tudo é Deus. Nós devemos ter discernimento de espírito. Nós devemos aquilo crer. A maior profecia é o quê? A palavra de Deus. A maior profecia. Ainda existem homens e mulheres de Deus. Creio. Creio em revelação. Quem em profecia? Para quem ora, tá? Não vem com esse papo aí de dizer que vem cair do céu. Que é mentira. Eu sei o que eu passo pela bondade quando Deus quer usar. A oração, o jejum, temos que clamar e buscar a presença de Deus. Superar. Irmãos, não perca a tua bênção. Irmão. Se Deus falou, Ele vai cumprir. A Bíblia diz, como eu falei, que a palavra dele não volta vazia. E hoje, eu vejo muitas vezes nas igrejas isso, irmão. Pessoas que não têm mais discernimento de Deus. Que não é Deus falando, eles pensam que é Deus. Aí se frustram pensando que é Deus e não é. Você sabe da forma que você está, você sabe o teu coração, você sabe a tua necessidade. E quando é Deus, Ele fala e Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele quer se manifestar na nossa vida. Ele quer falar. Ele quer fazer. O problema é nós que barramos com a nossa incredulidade. Estava num culto agora, semana, aí foi sexta. O pastor ora por mim. E Deus na oração me revelou dizendo, olha, que ele tinha que tomar uma decisão, mas Deus ia dar paz no coração dele. E esse sinal, essa paz que Deus ia colocar no coração, era a resposta da oração do pastor. A mulher olhou para o pastor e falou assim, tu falou alguma coisa para ele? Eu digo, não, só que me faltava, né? Fala sério, nunca viu o cara... São coisas, está vendo? A pessoa não crê mais. Temos discernimento, não sabia da vida dele. Então supere os obstáculos, passa o que você passar. Passa os obstáculos, que Deus é contigo. Aleluia. Não faça nada sem a presença de Deus. Faça que nem Gideão, se tu não for, ou que nem o povo lá no deserto, se a tua presença não for comigo, não tiro o pé daqui. Não. Sem a presença de Deus não conseguimos fazer nada. Temos certeza que Ele está conosco, nós não conseguimos nada. Agora, se a presença dEle estiver conosco, grandes coisas Ele pode fazer através da minha e da tua vida, irmão. Está difícil, tá? Ore, busque, clame. Deus ainda é Deus que abre porta, não tem porta. Deus ainda é Deus que faz milagre, louvado seja o nome do Senhor. Eu falo com o casal agora, todo mundo conhece aqui o Dedo Vencedor, estava lá em casa tomando café, vamos pregar lá perto. Ela estava mostrando a Jana para mim, uma irmã, ela estava com câncer no braço, tudo aqui ó, cheio, uma coisa mais feia. Trouxeram lá na casa dele, foi lá, orou e Deus curou. Diga, ainda creio que Jesus falou. A irmã na perna, desse tamanho com câncer, eles oraram e Jesus também curou por nome desse Deus. Eu digo, eu creio, tem crente que não crê mais nisso. Superar a dificuldade. A Bíblia diz para nós terminarmos. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, ferindo-se com pedra. Ele tinha marca no corpo. O diabo fazia com que aquele moço se machucasse. Fazia o que queria com ele. E eu aprendo uma lição aqui. Como aquele moço tinha marcas para o inimigo fazer ele sofrer, o cristão também nós devemos ter que ter a marca, mas a marca de Cristo. Paulo diz que ninguém quietasse ele porque ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Por que marcas são essas? Que marcas que nós devemos ter? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus chegou no sepulcro de Lázaro, ele chorou. Será que nós choramos pelos nossos irmãos? Você parou e pensou quantas pessoas não estão hoje aqui, ou sabendo que uma irmã está passando uma situação, você está chorando por ela? Ou somos daquela geração que eu estou bem o resto de vida? Parou e pensou? Já chorou por alguém? Já clamou por alguém? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus desceu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Eram como ovelhas que não tinham pastor. Será que nós temos compaixão ou misericórdia de alguém, irmão? Porque quando o negócio não é conosco, é tão fácil, né, superar. Quando é com a gente, o negócio é difícil. Misericórdia. Será que nós vamos tomar a dor do nosso irmão? Teu irmão congregou comigo no Morro da Edith. Ele estava desviado há muitos anos. São 3 pessoas que oram muito. Eu vou fazer o nome por questão de ética.
E esse camarada, eu orei muito por ele, louvava muito, ele louvava muito, 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 muito. Aí chegou um dia lá em casa, dizia, estava fumando, eu disse, não pode fumar, não fumando dentro de casa que eu não quero, conversando com ele, a gente sempre conversou as coisas do Senhor. E faz uns 2 meses ele passou na minha casa. Falou assim, eu estava lá embaixo e senti de vir passar para conversar. Pai do Senhor, pai do Senhor. E aí, não, voltei para a igreja. Eu estou jejuando. Cara, eu estou jejuando 1 ano para voltar a louvar. Eu, coisa boa. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas quanto tempo tu ficou afastado? 8 anos. 8 anos eu orei com esse cara. Eu digo, olha, eu fiquei surpreso. Eu orei 8 anos por dia. Eu digo, vale a pena a oração, louvado seja o nome do Senhor. Porque se ele está daquela forma por causa da oração. A oração do justo tem muito em seus efeitos. É fácil orar pelos outros? Não. Pior quanto ora, que parece quanto mais ora, parece assim demais. Já passou por isso? Orei 20 anos para o meu irmão. Meu irmão é uma benção. Tentou me matar 2 vezes por você ter Jesus. Eu sou filho, eu sempre dizia, nós somos filho de meu pai. Estava na droga, traficante. Meu pai não me ensinou isso aí. Não podia me ver, demônio quando via, olhava para ele, me via, ele se transformava. Não tinha condições, nós conversávamos. Eu orei muito. Um dia eu falei, chega, estou orando 20 anos. Eu falei para ele, chega, não aguento mais orar. Quanto mais oro, mais cai esse demônio. Aí um dia eu estava, foi quando deu dengue, agora a última vez que eu peguei 2 vezes. Mas eu falava que nem orar, mas sempre estava orando. Um dia Deus pegou e falou assim, através de uma irmã que estava conversando, minha filha pegou dengue, foi bem difícil, alterou o fígado dela, fiquei muito preocupado, meu menino também peguei, e Deus, os irmãos falando comigo, falou assim, Jonas, eu vejo Deus dando livramento de morte para alguém na sua família, eu pensei que fosse minha filha. E naquele dia eu peguei, fui na frente da minha casa, no morro, quando eu vi o carro com os pneus para cima, o Espírito Santo é teu irmão. Peguei, vim para dentro de casa, fui, dá uma olhadinha lá que eu estava muito fraco. O que aconteceu? Ele era uma benção, o rapaz foi virar o Uber a fazer a volta na frente da casa, ele xingou o cara porque o cara tá fazendo a volta na frente da casa dele, tão gente boa que era, tão usado que era. Quis discutir com o cara saiu, ele foi atrás, pegou, parou o carro, começou a discutir com o cara e esqueceu de puxar o freio de mão, o carro pegou e foi. Aí quando ele pegou, quis entrar à esquerda, num vizinho, o carro pegou e capotou. Deus deu um livramento de morte. Não queria falar comigo, não gostava de falar comigo, eu tentava me aproximar, não tinha como, e o Senhor falou, vou eu levar. Vai lá e pede perdão para ele. Eu digo, mas eu não consigo nem chegar perto dele, não fiz nada para ele. O que aconteceu? Estava com câncer também, fumava aqui no louco, cheirava, fumava, e ele pegou, estava com 5 cânceres no pulmão, e depois deu nos ossos. O sobrinho chega, ele está no hospital, foi na sexta-feira, eu estava vindo pregando, eu não consegui falar e chamar de vídeo, porque eu estava na igreja. Quando eu cheguei em casa, ele falou, ô Jonas, está aqui, Aí chegou o João aqui, ele pegou meu irmão de surpresa, aí eu falei, como é que tu tá? Não, eu tô assim, se tu não sair amanhã no sábado, eu vou pegar e vou te visitar, não tô indo para casa. Fui lá, conversei, ele me atendeu numa boa, pedi perdão para ele sem dever nada, mas fiz a minha parte. Se vamos fazer um almoço lá em casa, foi no outro domingo, foi no sábado, vamos. Fizemos uma janta, nós comemos, ele conheceu de meu irmão. Jantamos tudo, falei de Jesus para ele, mas tipo assim, pisando devagarinho, porque senão o cão já pegava. Conversamos tal, foi no sábado à noite. Domingo ele foi para o hospital e não voltou mais. Fui visitá-lo, pedi perdão mais uma vez, falei de Jesus para ele, tá? E ele faleceu. Mas eu creio que pela bondade o Senhor levou. Foi no último instantezinho da vida dele que se voltou para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Marca do Senhor. Como é difícil pagar o preço pelos outros, né? Como é difícil você olhar para aquele irmão, para aquela irmã, e orar, e falar, e parece que não acontece nada. Mas você pensa que não está acontecendo nada. No mundo espiritual, Deus está movendo alguma coisa por mim e por você. Não pare de orar. Leva a marca de que como é difícil orar pelos outros. Como é difícil você pagar um preço. E muitas vezes a pessoa nem sabe que você está pagando o preço. Mas Deus sabe que você está orando por ela. Louvado seja o Senhor. Deus sabe que você está intercedendo. Você vai fazer parte dos frutos quando ela aceitar o Senhor e ser um vaso na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus precisa de você, irmão. Deus precisa de nós. Mas acima de tudo, pessoas que reconheçam que é tudo Ele, tudo é para a honra e glória dEle. Pessoas que não importa o lugar onde Deus mandar, você vai fazer obra do Senhor. E pessoas que não parem por qualquer coisa. Tem gente hoje parando por qualquer coisa. Não parem. E tem a marca deles. Jesus quer que você seja diferente, nós devemos ser diferentes. Aonde passamos, a pessoa assim, tem algo diferente em você, isso o quê? Não sei o que é, mas eu sei, é Jesus.
Estava na cooperativa ali, que tem gente que quer ser profeta só dentro da igreja. O cara pula, berra, vai na rua, zipa na boca. Passando no caixa, aí eu falei assim, moça, olhei para ela e disse, Jesus manda te falar uma coisa para ti, tu tá assim dentro da tua casa, tá acontecendo isso com o teu esposo. Ela começou a chorar, chorava, tremia toda. Ela assim, mas como é que o senhor sabe? Como é que o senhor sabe dessas coisas? Eu não sei. O senhor pai de santo? Não, sou filho de santo. Falei para ela, sou filho de santo. É que Jesus tem algo chamado revelação. O Espírito Santo na minha vida. E Deus vai te pegar e vai te dar a vitória. Ela olhou para mim assim, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é bom e quer te usar para o nome dEle ser glorificado. Soberbo não vai ter lugar na obra. Pessoa que acha que sabe, Deus não quer pessoas que estão sabendo, porque eu fiz isso, porque eu fiz. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai passar um vento aqui, ô Reinaldo. Mas é um vento de Deus, tá? Ah, mas tem pouca gente. Tem pouca gente. Mas já tem a meia dúzia. Vai ficar só 6, então. Tem meia dúzia, vai ficar 6. Mas Deus falava assim, vou colocar no lugar aquilo que eu quero que seja, que tem que colocar. Falam que ninguém está em pecado, entendo que Deus está falando aqui. Ele só vai colocar em ordem aquilo que na visão dele não está em ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai fazer isso. Admilson, quando eu estava aqui, se tu não quer, dá para mim, tá? Ah, a Morena já sorriu. Eu vejo uma casa nova para vocês, tá? Ô, Glória, como eu posso? Se não quer, dá para mim, porque eu sei que Deus está falando. Estou louco para sair do morro. Então eu creio que Deus vai, louvado seja o nome do Senhor, fazer isso. Reinaldo, eu te via, eu sempre que eu passei muitas vezes isso. Sabe aquelas camisolinhas do hospital que eu odeio aquilo? Eu te vi com aquela. Tu vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, mas é permissão de Deus, tá? Deus vai permitir. Eu não quero, mas é permissão de Deus. Deus não. O Reinaldo é o pastor, não é tu não. É o pastor, não, porque a gente conversou sobre isso aí, algumas coisas que a gente falou. Mas eu vejo é um trabalhar de Deus. É um trabalhar, é um querer de Deus. E o querer é dói, né? A gente não quer passar, né? Quer ser crente, não quer passar prova. Mas é permissão de Deus. E Deus sabe o porquê vai permitir isso. Aquela senhora aqui de cabelo branco, que está lá daqui, senhora. Isso. Foi Deus que te trouxe aqui. Aquieta o teu coração, Macaia, soube cai. Deus é Deus que ainda cura. Lá mandai ao fogo e raça. Ele manda dizer para ti que Ele cuida dos seus, tá? Só isso. Tranquiliza. Eu sei que é muito fácil. Fica calmo. Aí eu sei o que eu estou passando. Mas Deus manda tu te aquietar. Que Ele sabe todas as coisas, tá? Tu trouxe aqui para falar isso para mim. Tá? Que Ele ainda cura. Só o que Ele está mandando falar. Ele ainda cura, Ele cuida dos seus. E para tu descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quero orar por você. Levanta, vamos colocar em pé, por favor. Esse jovem que está aqui, ó. Fica aí mesmo, Reinaldo. Fica aí mesmo. Vai um pouquinho. Tu que está aqui, querido. Isso. Jesus te ama, tá? Fica aqui. Jesus te ama. Só Deus conhece o teu coração, essa tristeza que tem dentro do teu coração, filho. Tu é precioso para o Senhor. Dá um abraço nele, pastor Reinaldo. Permite o pastor dar um abraço em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você. Aleluia. Você que precisa de uma oração, vem para frente, eu quero orar por ti. Eu não sei o que tu precisa, irmão. Eu não faço milagre, mas Deus faz milagre, louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda cura, tudo que eu preguei ele ainda faz. Lembra que eu falei de fé? Cadê a fé agora, irmão? Eu creio, não creio. Ou é Deus ou não é, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei a tua necessidade, mas sei que Deus ele é fiel para cumprir. Como é que ele vai fazer? Não me pergunte. Se ele fala, ele cumpre. Vamos orar então? Você não precisa de nada, irmão? Nada? Pensa bem, vou dar mais um minuto. Como é que é o nome do irmão? Desculpa. Tá de jaqueta preta? Júnior. O filho dele. Não vou te chamar para essas coisas. Só a graça da pé para estar em pé. Muita salva cai, só fecha a raça, fechou a sepultura muitas vezes por ti. Deus sabe, mas tu é precioso para Deus. Vem cá, posso orar por ti? Cara, tem algo que Deus quer entregar na tua mão. Vem cá, se tu permitir, eu vou orar por ti. Eita, Glória. Eu estou até me arriscando, tá? Mas não é isso não. Olha, eu vejo tu com um negócio próprio, cara. Não quer dar para mim. Tu louco para alguém, não quer dar para mim. Amém, irmão? Vamos orar então? Dentro de cada necessidade, Deus ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, Pai de poder e graça. Nesta noite te rogamos, Pai, pela tua bondade e misericórdia, pela tua palavra que é santa, fiel e verdadeira.
Pai, quero decretar cura sobre as enfermidades pelo poder do teu santo nome, Pai, porque tu ainda cura, médico dos médicos, Senhor dos senhores. Olha pelos meus irmãos, por esta igreja, pelos obreiros, pelo teu servo, Pai. Se for da tua vontade ele passar por procedimento cirúrgico, Pai, eu sei que a tua mancaia na vida dele. Abre as portas que estão fechadas, que venha ter testemunho nesse lugar. Que o teu nome venha a ser glorificado, o teu nome venha a ser louvado. Que em nada, Pai, venha sentir falta, Pai. Guarda cada um, Pai, nosso retorno à nossa casa. Visita os hospitais, Pai, aquele que está, Pai, na oncologia, aquele que está, Pai, na pediatria, Pai, aquele que está na UTI, coloca as tuas mãos sobre a vida deles, Pai. Abençoa este lugar, que tudo seja para a tua honra, a tua glória e o teu louvor. Continua falando, eu te peço desde já, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode sentar e leva para casa a tua vitória. Aleluia. Só que não esqueça de uma coisa, meu irmão. Irmão, mas Deus falou, só que existe um Eclesiastes capítulo 3 fala assim, ó, há um tempo determinado para todas essas coisas. No tempo de Deus, Ele vai fazer. Se tem alguém que responde a Deus, aleluia. Eu estava preocupado com a situação que eu estou passando, eu tentei resolver. Eu ia entrar na cama para resolver, não é nada obrigado, é financeiro. Quando eu pensei assim, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais lá no banco. Deus usa o vaso e falou assim, não faz o que está no teu coração. Eu sou Deus de providência. Eu calei a boca, recuei, só estou orando. Outro vaso falou, não faz o que está no teu coração. Fica quieto que eu sou Deus de providência. Como vai vir, não sei. Se Ele falou, vai cumprir. Aleluia. O nome dele seja glorificado. Amém, meus amados? Oh, glória. Entendendo o que Deus falou? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Pensa bem. Tem alguém que quer levar meu Jesus para cá? Esse Jesus que eu preguei agora. Esse Jesus que cura. Ele não mudou. Quem mudou foi Jesus. Ele ainda batiza, ele ainda continua fazendo milagre. Muitas vezes é nós que não conseguimos alcançar com a nossa fé. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um, abençoe o ministério. Tá? Leva a bênção para casa. Aleluia. E testemunha aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Bom, um abraço, que Deus abençoe. Aleluia! Amanhã nós vamos ter o culto dos varões. Amanhã a pastora Mauri vai estar no ministério, pastor? Vai ter a consagração das irmãs amanhã de manhã aqui na igreja. Vai ser bênção, venham. Vai ser bênção de Deus. Ninguém para aceitar Jesus, o pregador. Ele fez o convite, alguém para se reconciliar? Ninguém? Se você quiser no final, procure nós no final do culto aí. Amém? Bênção de Deus. Deus abençoe a tua vida, irmão Jorge. Quando ele falou ali da casa, nós já estamos orando já faz tempo acerca disso aí. É só confirmação de Deus para a glória do Senhor para acrescentar a tua fé. E eu sei que Deus usou ele aqui nessa noite. Porque Deus usa cada um segundo a sua vontade. Segundo a vontade do Espírito Santo. Eu sou que nem ele, eu entrego até onde Deus manda, não falo nada mais daquilo que Deus manda fazer. Porque daí eu sei que quem vai dar conta sou eu, posso tirar uma fora. Até onde Deus nos dá a revelação, nos dá o recado, nós entregamos. Fora isso aí, não é mais Deus, é carne e bife. E bife é na panela, né, igreja? Então vamos para casa, então. Vamos lá. Vamos colocar em pé para o gentileza. Oh, glória, aleluia. Está gostoso o ambiente? Vamos servir na casa do Senhor. Leva a tua vitória para casa. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Espírito Santo, obrigado por tudo nessa noite, Pai. Por ter falado conosco, pelos louvores que foi entoado a Ti aqui nessa noite. Pelo pregador na qual Tu usaste, amado lindo Espírito Santo, pela Tua palavra, pelos dons espirituais, na qual Tu usou Teu Filho também, Pai, falou com vidas aqui nessa noite, Senhor, guarda todo laço ainda, Pai, guarda, Pai, todo laço do passarinheiro, Pai, sobre a Tua igreja, Pai, leva ela debaixo da Tua mão potente, como o Senhor trouxe, leva ela também, dá uma boa noite abençoada, Pai, debaixo da Tua mão potente, Pai. E se aqui ainda tiver alguém aqui nessa noite, Pai, que ainda, Pai, está com o coraçãozinho apertado, pedindo uma cura, Pai, toca agora nessa hora, Pai. Toca agora nesse momento, Pai, na oração, Pai. Toca nessa vida, toca no coração, Pai. Desentope, Pai, veia, escalhorde, Pai. Toca no pulmão, no fígado, Pai, no rim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós nesta noite, Pai, decretamos a cura, Pai, a libertação, Pai, pulmão novo, fígado novo, rim novo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, e todo mal, toda enfermidade seja arrancada
arrancada sobre a tua igreja, seja arrancada, tocada na coluna, no fígado, Pai, inchaço, Pai, na biliar, Pai, também, Pai. Faz um milagre aqui nessa noite, Pai. Ainda há tempo para o Senhor fazer milagre aqui, Pai. Antes de encerrar este culto, Pai, vai tocando, vai curando, vai libertando, Pai. Toca na tua igreja, espírito de depressão, Pai, de ansiedade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós repreendemos na autoridade do teu nome. Sai agora, sai em nome de Jesus agora. Toda enfermidade caia por terra, Pai, em nome de Jesus, e a tua igreja saia daqui curada, Pai, em nome de Jesus, e leva ela, Pai, e que ela possa estar aqui amanhã de manhã para te adorar, para te engrandecer, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Abre a tua mão, que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos, e a igreja diz amém. Qual é o tema do ano, igreja? Vivendo o chamado. Mais uma vez. Vivendo o chamado. Que Deus abençoe a cada irmão em nome de Jesus.